bem, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 9. 7 a 9. Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9. Nós estamos estudando sobre a vida de Cristo e hoje nós estaremos vendo sobre crescendo em fé. A Bíblia diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obrigado, Deus, pelo tempo nesta escola bíblica dominical, pela oportunidade que nós temos de ter comunhão uns com os outros. E nesse momento, ó Pai, nossa oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, Pai, para aprendermos da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Muitos, quando consideram a vida espiritual do Senhor Jesus, elas imaginam que a vida de Cristo, espiritualmente falando, deve ter sido relativamente estática e fixa. Afinal de contas, Ele é o Filho de Deus e Ele possui a natureza plenamente divina. Jesus viveu sem pecado e assim não há qualquer sentido em que Jesus crescia em sua vida espiritual, visto que ele, por ser plenamente Deus, toda a espiritualidade, habitava nele. Em um nível, irmãos, esta intuição, ela é verdadeira. Jesus Cristo é Deus, E quando ele ministrava aqui na terra, quando ele era encarnado aqui nessa terra, ele também era Deus. Jesus, por ser Deus, sempre desfrutou da aprovação do Pai e viveu em comunhão íntima e permanente com Ele. A própria palavra de Deus nos mostra isso. Mas, irmãos, claro que neste estudo nós temos ministrado, nós temos dado uma ênfase sobre a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, nós descobrimos que a vida espiritual de Jesus, ela não era estática. A vida espiritual do Senhor Jesus era sim uma vida espiritual dinâmica e crescente de uma forma maravilhosa. Precisamente, irmãos, porque ele vivia de coração uma vida de obediência e submissão permanente à vontade do Pai. Ou seja, porque ele obedecia à vontade de Deus, porque ele cumpria os propósitos de Deus para a sua vida, conforme o pastor Rodolfo hoje falou, sobre a vontade de Deus, ele então experimentou um crescimento profundo e radical em sua vida espiritual. É bem interessante, irmãos? Porque realmente esse lado humano de Cristo, a humanidade de Cristo, ela não é muito explorada justamente. Mas o Senhor Jesus cresceu em tempos de oposição, agonia, aflição, sofrimento. Todas essas coisas resultaram-se em crescimento para o Senhor Jesus Cristo.
O texto que nós lemos, irmãos, ele nos fala sobre isso. Ele diz no versículo 8: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, ainda que Jesus era o Filho de Deus, ainda que Jesus possuía a natureza divina, ele realmente obedeceu ao Pai. E ele obteve crescimento espiritual justamente por esta obediência. E ele então consumou esta obra, versículo 8. Em algumas traduções, esta palavra ela é aperfeiçoada. E por causa disso, irmãos, tornou capaz, de ser eterna salvação a todos aqueles que lhe obedecem, ou obedecem a palavra do nosso Deus. Aqui, irmãos, temos algo muito importante. Muitas vezes, a nossa concepção mental de Jesus é que ele viveu a sua vida motivado basicamente por sua natureza divina. E quando nós nos deparamos com textos como o de Hebreus aqui, se nós apenas enxergamos Jesus como Deus, nós vamos ter uma certa dificuldade em conceber o que está escrito. Porque claramente, irmãos, nesse texto nós vemos algo que é correlato, que é inerente ao homem. Algo que cada um de nós experimentamos em nossa própria vida. Todos nós crescemos espiritualmente. Todos nós precisamos, melhor dizendo, crescer espiritualmente. E cada um de nós, é claro, pode experimentar, cumprir a vontade de Deus, assim como o Senhor Jesus, no simples fato de nós obedecermos os propósitos de Deus e obedecermos aquilo que Ele tem para a nossa própria vida. Mas nós, irmãos, devemos compreender que Cristo, Ele viveu compelido, apesar que não de forma exclusiva, mas fundamentalmente por sua natureza humana. Como nós já estudamos semanas atrás sobre o fato da encarnação, sobre o fato do autoesvaziamento. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo. E assim, a ideia de que ele aprendeu o que não sabia, se tornou o que não era antes, começa então a fazer um pouco mais de sentido para a nossa mente, que muitas vezes é finita, que é limitada, mas que nem por isso nós vamos deixar de tentar explicar ou tentar analisar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui, irmãos, uma primeira afirmação. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É importante, irmãos, nós entendermos que esta foi a experiência de Jesus durante a encarnação, quando ele tornou-se carne. A própria palavra de Deus diz isso, no versículo 7, o qual nos dias de sua carne, ou nos tempos da sua encarnação, no momento em que ele veio a este mundo. É claro, irmãos, que esta experiência de Cristo não era verdadeira durante a sua existência na eternidade. Na eternidade. Não era uma verdade. É claro, Jesus, como sendo Deus, irmãos, ele tinha todos os atributos divinos antes da encarnação. Mas é claro, irmãos, que vivendo neste mundo, Jesus, de uma certa forma, encarnado, ele se autolimitou. Ele tinha esta limitação na sua própria vida,
sem contudo deixar de ter as duas naturezas, sem contudo deixar de ser Deus, sem contudo também deixar de ser homem. Irmãos, aqui o autor de Hebreus, ele relata aqui uma outra forma também do fato de Jesus ser humano, ser homem, se fazer carne. E isso, irmãos, reside no fato dele oferecer orações e súplicas. A Bíblia diz, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Claro, irmãos, se nós darmos rapidamente aqui uma analisada na informação, nós vamos entender que por Jesus ser Deus, ele tinha infinito poder e conhecimento. E portanto, irmãos, poderíamos dizer que ele não precisava orar. Ele não precisava orar. Por que orar se você já sabe tudo? Inclusive se você já sabe a resposta das próprias orações. Por que orar? É claro, meus amados irmãos, que havia um propósito nisso. E o propósito era, irmãos, que Jesus sabia que por ser homem, por ter se feito carne, ele necessitava fortemente da ajuda divina. E ele entendia que por ser homem, ele era completamente dependente daquilo que o Pai lhe provia. Lhe provia. Irmãos, quando Jesus fez-se carne, habitando entre nós, nesta experiência humana, a partir do momento desta experiência humana, Jesus, irmãos, ele sentiu como ele era vulnerável. Jesus, ele sentiu como ele era suscetível à fraqueza. Nesse momento, Jesus sentiu como ele era ignorante em alguns aspectos do futuro. E como homem, ele sentiu a necessidade de olhar para Deus, a fim de obter orientação e também proteção. Irmãos, note como isso é fascinante. Jesus, ele fez-se carne, ele habitou entre nós. Mas é claro, irmãos, que assim como eu e como você, ele se identificou com o homem. Ele tinha, irmãos, as mesmas características humanas que eu e você temos. Então não era, meus amados irmãos, um mero Deus habitando em um corpo, que sabia tudo, tinha conhecimento de tudo, sabia todas as coisas, enfim. Mas Jesus, irmãos, ele esvaziou-se a si mesmo. E isso é importante nós entendermos. É o que a palavra de Deus nos ensina. O próprio livro de Hebreus, falando sobre o sumo sacerdócio de Cristo, ele fala que nós temos um sumo sacerdote que pôde compadecer-se de nós mesmos, porque ele realmente, irmãos, foi um de nós. Foi um de nós. Foi um como nós. Assim, irmãos, este texto ele é muito rico. É importante nós aprofundarmos um pouco mais nele. Tem algumas coisas que eu gostaria de destacar sobre ele nesta manhã. Primeiramente, irmãos, eu quero destacar que nós não devemos pensar aqui que Jesus aprendeu a obedecer o Pai pela primeira vez enquanto ele foi encarnado. Que Jesus, antes de ter
sido feito carne, que ele não obedecia a Deus, né? Isso não é correto não é correto em nós afirmarmos. João 6,38, João 8,42 mostram ali claramente que Jesus se submeteu à vontade do Pai antes de vir ao mundo. Claramente, irmãos, né? Então, se alguém, Jesus aprendeu a obedecer a Deus só quando foi carne. Não, errado. Isso não é verdade. Claramente, irmão, Jesus já se submetia ao Pai. E por outro lado, irmãos, Jesus não apenas aprendeu a obediência, mas o autor de Hebreus afirma aqui que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ou pelas coisas que ele sofreu. O ensino aqui então, portanto, irmãos, é que ele aprendeu a obedecer pela primeira vez em sua experiência, que ele não aprendeu a obedecer em sua experiência de encarnação, e sim que ele aprendeu a obedecer dentro daquele contexto específico de sofrimento, agonia, pela qual o Senhor Jesus passou, e ao qual ele se submeteu, por ser esta a vontade do Pai. A obediência do Filho ao vir ao mundo, ela é verdadeira, mas não foi uma obediência forjada no fogo do sacrifício. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo de forma voluntária. Claro, por entender que era a vontade do Pai, de que a paixão, de que o sacrifício do Senhor ocorresse para o propósito específico da salvação dos pecados, e o Messias deveria vir a este mundo por conta disso. Porém, meus amados irmãos, a obediência de Jesus Cristo, homem, ela foi uma obediência forjada através de grande sacrifício, de grande aflição e de grande luta. As mesmas lutas que eu e você passamos para obedecermos a Deus, para fazermos a vontade do nosso Senhor. E nesse contexto, irmãos, Jesus sabia que a obediência ao Pai significaria apenas mais sofrimento, e que este sofrimento seria contínuo, e a cada vez mais, quando chegava a hora e o momento ao qual ele cumpriria o propósito de entregar-se pelos nossos pecados, ela ficaria mais intensa. E claramente, meus amados irmãos, nós vemos isso na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo se entregou, quando ele sofreu em agonia, lá no Getsêmani, quando ele orava e ele suava gotas de sangue, tudo isso, meus amados irmãos, era a aflição de um homem, que sabia aquilo que lhe estava reservado, mas que ele próprio, entendendo a vontade de Deus, cumpriu este propósito. Era uma agonia, irmãos, era uma aflição. Talvez foi a aflição maior, eu creio nisso. A aflição maior de que qualquer um poderia sofrer, poderia ter nesta vida, foi esta agonia. Imagina você sabendo que vai morrer, imagina você sabendo que vai ser crucificado, que vai experimentar uma dor terrível, que vai ser açoitado, que vai ser esbofeteado. Imagina você, sabendo todas essas coisas, a aflição como homem
como ser humano, como carne, que não dá no seu coração. Irmãos, isso é inerente a cada um de nós. Se você vai fazer alguma coisa no dia seguinte, sei lá, alguma coisa importante, você fez um exame médico e você vai no médico para saber o resultado desse exame. Você não fica ansioso? Ou só eu que fico ansioso? Você está no outro dia à noite, irmão, você vira para lá, fica para cá, vira para o outro lado, o que será que eu tenho? Né? Você fica com aquela expectativa, você vai fazer uma prova, né? Principalmente o pessoal que vai fazer vestibular e tudo, fica ansioso, né? Mas, irmãos, nada se compara à ansiedade que Jesus Cristo estava sofrendo naquele momento. Ele sabia que iria morrer, que iria ser crucificado. É claro que, como Deus, ele sabia que isso iria cumprir o propósito do Pai, que o seu sangue iria ser colocado por expiação dos pecados. A própria Bíblia diz e afirma que ele sabia dessas coisas. Mas, irmãos, e como homem, e como ser humano, ele sabia que ele iria sofrer a dor terrível, irmãos, da crucificação. Ele sabia isso, irmãos. Ele sabia isso. Ele realmente, irmãos, estava angustiado. Então, irmãos, Jesus sabia de tudo que iria lhe passar. Ele sabia, irmãos, do seu sofrimento. E ele sabia, irmãos, do que estava ali esperar. E nesse sentido, irmãos, as dificuldades e as aflições pelos quais o Senhor Jesus Cristo passou durante todo o seu ministério foram planejadas por Deus, a fim de prepará-lo para aquele ato de fé ao qual ele precisaria realizar para completar a sua missão. Então lembra quando Jesus afirmava lá para alguém que foi seguir ele, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tudo isso, meus amados irmãos, já era a constatação de Cristo, dizendo que ele estava, mesmo no seu ministério, se privando de muita coisa, se privando de muitas dificuldades, de muitos problemas, aliás, se privando de muitas alegrias ou de muitas facilidades, para viver em problemas muitas vezes, para já se preparar para aquela hora. É interessante, irmãos, que isso destroça, né? Mas arrebenta com a tal da teologia da prosperidade. E você vai entender por quê. Porque assim como em Cristo, o sofrimento e a dificuldade cumprem um propósito divino. Assim também, como cumpriu nele, cumpre em nós. Nós vamos considerar aqui 2 indicadores que apontam para este entendimento. Primeiro, o versículo 7, a Bíblia diz que Jesus ofereceu orações em súplicas. E a Bíblia diz que o fez com grande clamor e lágrimas. Irmãos, não vamos fazer isso como algo trivial. Tem um conhecido meu que ele é muito dado a contar as suas experiências com o Senhor de uma forma um tanto quanto, eu
poderia dizer para não... Mas eu estou meio que teatral, sabe? Você chega para ele e fala assim, né? Oh, mano, pastor, passei a noite inteira, pastor, em oração e jejum, chorando pelas pessoas, e algo assim. Não estou dizendo disso, tá bem, irmãos? Não estou dizendo nem que o irmão não está faltando com a verdade, mas o que eu estou dizendo, irmãos, que não era algo trivial. O que Jesus Cristo passou, irmãos, foram situações de sofrimento e dificuldade que realmente agonizaram a sua vida. Mas tudo isso, irmãos, não o demoveu de cumprir aquilo que o Pai havia determinado. Ele continuou, irmãos, trabalhando para obedecer a Deus. É interessante, irmãos, porque Jesus recorreu ao quê? Para cumprir este propósito. Oração, súplicas. Jesus sabia, irmãos, de que dependia do Pai, e que somente o Pai poderia prover a ele as lutas, a vitória sobre as lutas aos quais ele estaria passando. Então, irmãos, em sua vida nós podemos sintetizar que Jesus lutou para crer e lutou para obedecer, e fez isso mediante a oração. Entenda, irmãos, que então a obediência de Jesus não era automática. Não era automática. A natureza divina não eliminou qualquer luta real ou qualquer esforço humano para que ele cresce e obedecesse. Ao contrário, irmãos, nós vemos aqui em Hebreus 5:7 um drama. Jesus Cristo, o homem, viveu uma vida dramática, irmãos. Ele estava lutando e trabalhando para obedecer a Deus. Foi dramática, irmãos, a situação. E tudo isso, irmãos, que ele passou é verdade. Não era brincadeira, não era um ato espalhafatoso, né? Mas sim verdadeiro. Quando nós observamos, em segundo lugar, aqui a experiência do Senhor Jesus no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, suplicando que o Pai afastasse dele aquele cálice. 3 vezes também Jesus declarou que, apesar desse desejo profundo e intenso de evitar a agonia da cruz, Jesus anelava muito mais para fazer a vontade do Pai do que a sua própria vontade. Irmãos, Jesus, no Getsêmani, ele orou por 3 vezes: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, não seja feita a minha vontade, não seja feita a vontade da carne, do homem Jesus, mas a vontade de Deus. Esta sim deve ser feita. E nesse contexto, Lucas 22:44 descreve: e estando em profunda agonia, orava mais incessantemente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, a obediência de Jesus, ela foi qualquer outra coisa, exceto fácil e automática. Antes foi uma luta tremenda, uma luta difícil, uma luta árdua. Quando ele orou 3 vezes, o que isso indica? Indica, irmãos, profunda luta para aceitar, naquele momento, a vontade do Pai, de que ele fosse até a cruz. Foi uma batalha, irmãos. E esta batalha para crer na bondade, na retidão da vontade do Pai, não terminou de forma rápida e fácil. Porque se houvesse uma resolução imediata após ele orar pela primeira vez, por que orar uma segunda? Por que orar uma terceira?
Olha, irmãos, não se pode, irmãos, compreender o que é a cruz e como a cruz, ela age e agiu de forma tão profunda. Ela foi algo tão profundo, irmãos, justamente por tudo que foi envolvido. Às vezes, muitas vezes como cristão, a gente tende a olhar Jesus sendo Deus e simplesmente, não, ele foi lá, obedeceu a Deus, foi, cumpriu lá o propósito de Deus, morreu na cruz, ficou tudo certo. Não, irmãos. Para que você possa entender o que Cristo padeceu, e esta luta, pense em você. Se hoje Deus chegasse para você e dissesse assim, você vai entregar a sua vida, você vai dar a sua vida amanhã, por um propósito que eu tenho. Você vai morrer uma morte horrível, eles vão bater em você, eles vão te açoitar, você vai sentir todas essas dores, viu? Todas essas dores, não vou te dar analgésico, tramal, não, você vai sentir todas essas dores. Eles vão traspassar as suas mãos com pregos, eles vão furar as suas mãos com pregos, eles vão pendurar você, você vai sentir falta de ar, a sua cabeça vai ser colocada na sua cabeça uma coroa de espinhos, você vai sangrar. É por isso, irmãos, que em Mateus 26, versículo 38, Jesus declarou aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, aqui indica que Jesus estava em agonia, uma agonia que eu e você não podemos nem imaginar. Pedir aos seus discípulos para que orassem com ele, e por ele, mostra realmente a seriedade do seu coração quando contemplou o sofrimento iminente da cruz. Ele, como a Bíblia diz, desejou evitá-lo, se fosse possível. E por isso ele suplicou a Deus que o fortalecesse, para que pudesse suportar a cruz, levando a aceitar plenamente o que o Pai o enviara a fazer. Agora, neste sentido, quão horrível é, irmãos, e quão desonroso é para o nosso Senhor pensarmos que, pelo fato de ser Ele plenamente Deus, esta obediência foi fácil, foi automática. A sua obediência, irmãos, foi dolorosa, foi agonizante. Ele sentiu profundamente, de forma prolongada, a luta para crer no propósito de Deus e obedecer ao Senhor. Finalmente, irmãos, o que significa Jesus ser consumado? Versículo 9. E sendo ele consumado. Interessante, algumas versões traduzem a palavra consumado pela palavra aperfeiçoado. Mas na verdade não é uma tradução muito boa esta aperfeiçoado. O termo grego aqui, irmãos, se refere a algo que foi planejado e que foi cumprido. Muito melhor a tradução consumado. A questão, no caso de Jesus, irmãos, não era mover-se em direção à perfeição impecável, porque ele sempre foi impecavelmente perfeito. A questão, irmãos, aqui era a formação de caráter e maturidade de fé, para que no final ele fosse capaz
de obedecer a mais difícil exigência do seu pai e ir até a cruz. Irmãos, este é um conceito difícil de nós entendermos. Formação de caráter para Jesus, maturidade da fé. Entretanto, irmãos, a Bíblia está claramente falando sobre algum modo em que Jesus foi se tornando perfeito, maduro e completo, como ele não era antes. Ou seja, houve sim, irmãos, uma preparação e um amadurecimento de Jesus para a cruz. E isso se desenvolveu na área espiritual, como ele não era antes. Isso não deve ser confundido com uma mudança de pecaminosidade para impecabilidade. Ou seja, não, Jesus antes era pecador, antes ele não estava cumprindo a vontade do Pai, para que agora ele pudesse cumprir, né? Que é o que acontece conosco. Não, não é esta evolução que nós estamos falando. Porque dentro da natureza humana, dentro da concepção humana de Jesus, ele não teve pecado. Ele não cometeu pecado. A Bíblia diz que não cometeu pecado, que não se achou engano na sua boca. E a Bíblia claramente diz que em tudo ele era um como nós, exceto que sem pecado. Então não é, irmãos, diferentemente do homem, uma ideia de maturidade espiritual que aos poucos nós vamos deixando o pecado, o velho homem, a velha vida para nos confrontar, nos conformar à vontade de Deus, como foi pregado hoje pelo pastor Rodolfo, né, no devocional nesta manhã. Não é isso, irmãos, né, que o Senhor Jesus Cristo fez. O ser aperfeiçoado para Jesus diz respeito precisamente a este crescimento de fé, a este fortalecimento de resolução durante toda a sua vida de provas e sofrimentos, para que no momento em que ele fosse crucificado, no momento em que ele fosse levado como ovelha muda para o matadouro, ele então pudesse cumprir este propósito. E é isso, irmãos, que Hebreus 5:9 nos diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ah, pastor, mas então Jesus naquele momento não era salvação para as pessoas? Irmãos, o que o autor de Hebreus está dizendo é que o efeito da cruz, o efeito da salvação, o efeito da entrega, do Senhor Jesus Cristo na cruz, causou a nossa salvação. Trouxe-nos a vida eterna. O que Cristo fez por nós, irmãos, o ato de se entregar por nós, remiu-nos o pecado, tanto dos passados quanto dos futuros. Aquilo que Cristo fez, irmãos, foi tão poderoso, irmãos, foi tão maravilhoso, que é a causa de hoje nós termos a certeza da salvação, a certeza do perdão dos nossos pecados, a certeza da vida eterna. Foi por este ato do Senhor Jesus Cristo. Fato é, irmãos, que a vida de Jesus, então, ela foi, esta área da fé, da entrega, ela foi uma vida de preparação, em sofrimento, em agonia, em súplicas, em problemas, em dificuldades. Foi a preparação para o ápice, para aquele momento onde ele entregou a sua vida.
Irmãos, isso não fere a humanidade de Cristo no fato dele ser perfeito e dele ter sido perfeito. Isso não fere a divindade de Jesus, pelo fato dele ser Deus. Quando nós entendemos isso, entendemos que de fato, irmãos, por ele ter se esvaziado, ele passou a depender completamente do Pai. Assim, Jesus Cristo, irmãos, viveu plenamente como um homem, sendo plenamente Deus. Assim, irmãos, rapidamente, porque meu tempo já se foi, o que isso aproveita para nós, irmãos? Temos a entender, irmãos, que toda a oportunidade que Deus nos dá para obedecer é uma oportunidade para o fortalecimento da nossa fé, para que nós sejamos preparados para desafios maiores no futuro. O treinamento da fé provado pelo Senhor Jesus é o mesmo tipo de treinamento que o Pai tensiona para cada um de nós. Assim, irmãos, quando nós transformamos os pequenos atos de obediência que nós vivemos todos os dias em oportunidade de crescimento espiritual para nós, nós vamos ser amadurecidos e nós vamos ser fortalecidos em nossa fé em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, toda a obediência ela é importante, por menor que pareça, por menor que seja, mas ela é importante. E eu sei, meus amados irmãos, que cada dia nós vivemos dilemas, cada dia nós vivemos situações em que a nossa fé ela é provada. Cada dia. Vou citar um exemplo para os irmãos, tá? Um exemplo pessoal. Espero que os irmãos possam entender. Sexta-feira eu estava trabalhando em um bairro distante, lá no Irajá. Eu parei em um lugar para comprar algo para comer. Era umas 4h30, eu estava com fome. E falei, vou comprar um pão de queijo. Eu dei R$20 para a mulher para pagar o pão de queijo. O pão de queijo custava R$3. Ela me voltou uma nota de 10, uma nota de 5, uma nota de 2 e ainda ela voltou uma moedinha de 1. Ela não prestou atenção, como se o pão de queijo valesse R$2. Só o que aconteceu, irmãos? Ela pegou, era um desses postos de gasolina, essas lojas de conveniência. Ela pegou, irmãos, me pagou. Ela pegou, eu paguei ela pegou, me voltou o troco, só que ela virou as costas e entrou para dentro. Eu peguei aquele troco na mão e eu falei assim, pera, mas não está certo, né, isso aqui. Peguei, contei ali de novo, falei, nossa, essa moça errou, ela me deu R$1 a mais, ela me deu uma moedinha a mais. Irmãos, eu peguei e ela foi embora, essa moça não voltava, e eu querendo devolver esse troco para a moça, mas minha carne pegando e falando assim para mim, vai embora, rapaz, você ganhou R$1 aqui, ó. Não, mas eu não, eu querendo fazer, é a vontade de Deus, irmãos, é a vontade do Pai, é ser honesto, é devolver o que não é meu, não me pertence, mas a carne não, vai embora, rapaz, você tá com seus meninos no bar, você está atrasado, larga a moça. Olha, eu fiquei quase uns 2 minutos esperando essa moça voltar. Ela olhou para mim e falou assim, moça, você deseja mais alguma coisa? Eu falei, moça, você voltou, eu troquei errado. Não voltei, ainda teimou comigo. Eu falei, não, peguei e coloquei, não custa R$3 o pão de queijo? Custa, tá aqui, ó, você me deu R$18 de troco. Esse R$1 aqui é seu. Moça, então, você me desculpa. Eu falei, não, é para não te prejudicar, filho. Irmãos, não estou dizendo isso para me vangloriar, mas eu estou dizendo que, diante disso, existem muitas outras escolhas que não são colocadas todos os dias.
Ah, não é o troco, mas é uma hora que você vai ter que contar uma desculpa, vai ter que contar uma mentira para alguém, vai ter que enganar alguém numa situação. Tudo isso, irmãos, para descumprir o propósito do Pai para a sua vida. Então, é importante, irmãos, para o nosso crescimento, uma vida de caráter. Caráter constante. Crescimento constante. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que Cristo viveu, irmãos, foi o que Cristo passou. E eu creio também ser a vontade de Deus para as nossas próprias vidas. A vontade do Senhor, irmãos, é que nós possamos viver uma vida de crescimento espiritual, para cumprirmos o propósito de Deus. E isso vai nos fortalecendo dia após dia, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Em momentos em que a nossa fé vai precisar ser bem mais testada do que numa simples volta de troco num lugar, numa simples desculpa que não era a verdade, mas que nós usamos. Jesus Cristo, irmãos, cresceu na fé para chegar até o momento em que entregou a sua vida. E eu repito, irmãos, e é muito importante repetir isso, sem contudo deixar de ser plenamente Deus, sem contudo deixar, se envolver pelo pecado. Jesus era Deus, Jesus não se envolveu com o pecado. Então, diferentemente do nosso crescimento, que é um crescimento de sair do pecado para cumprir a vontade de Deus, o crescimento de Jesus visava a preparação dele para a cruz. Que isso fique muito bem claro, irmãos, porque é realmente a causa de muita heresia se nós não possamos entender e compreender verdadeiramente o propósito de Deus e quem é Jesus Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar nesta manhã.